Lá estamos de volta, a gente, ficou com vontade em casa, né? Então você viu, não é muito difícil. A gente, claro, não fez o passo a passo ali exatamente porque demora, mas a dica pra você aí, reúne o maridão aí, o filho, põe todo mundo pra picar as coisas, que é bastante ingrediente e faz. Dá pra 20 pessoas a receita nossa de hoje. Na nossa conversa agora com o doutor Aramis Pedro Teixeira, médico neurocirurgião. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada. Nós conversamos semana passada sobre tumores, né? Isso. Então, vamos continuar o bate-papo hoje. Semana passada a gente deu uma pincelada só, né, sobre os tumores mais comuns, né? E essa vez eu vou classificar. Eu vou falar uns nomes aí meio difícil, mas é importante a gente falar isso. Então, assim, a gente podia dividir, para ser mais prático, em dois tipos. Os gliomas, né, e os não gliomas, o restante. O que significa gliomas? Gliomas são tipos de tumores que ficam na substância branca do cérebro. Geralmente são astrócitos, certo? O tipo de célula que nasce, né? Então, os mais comuns são o quê? São os astrocitomas, certo? Esses astrocitomas, eles têm subtipos, né? Então, por exemplo, o tipo 1, que é o astrocitoma pilocítico, o tipo 2, que é o filiforme, o tipo 3, que seria o ascitoma anaplásico, e o tipo 4 seria o glioblastoma, ou GBM, né? Glioblastoma multiforme. Esse que é o perigoso, vamos dizer assim. Então, o grau 1 e grau 2 são tidos de baixo grau ou benignos, entre aspas, certo? E os de alto grau seriam os malignos, né? Tá, mas todos eles são neoplasias, então todos eles são cânceres, né? E mesmo o tipo 1, aquele astrocitoma pilocítico, dificilmente maligniza, então ele é sempre benigno, tá? Agora o tipo 2, ele é mais comum de subir de grau, então ele pode começar com o tipo 2, né? Que, vamos falar sobre o astrocitoma gemistocítico, que é um tipo do tipo 2, né? É um subtipo dele. E aí, esse aí tem mais tendências. 30%, por exemplo, pode malignizar, subir para terceiro e quarto grau. Então a gente pode pensar ou não, que todo mundo tem isso ou não? Não acontece? Não. Ele não é uma coisa que todo mundo tem que desenvolve ou não no organismo? Não é isso? Não é isso. Algumas pessoas, né, que geneticamente determinadas vão crescer esse tipo de tumor. E outras, mesmo você tendo o tipo 2, por exemplo, você cura ele. Tá? Agora, tem pessoas que têm genes tipo 17Q, 19P, tal, são genes, né, que eles têm uma tendência maior a malignizar, a subir para terceiro e quarto grau. Por isso que quando você diagnostica um primeiro e segundo grau, é importante já você tratar. Tá? Por quê? Porque não deixar ele subir para um terceiro ou quarto. Porque o terceiro grau já é muito difícil você curar, a sobrevida já é mais delicada, pode durar 5 anos, 3 anos, né? Já o tipo 4, que é o GBM, que a gente chama, o glioblastoma multiforme, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, se ele for mal cuidado, vamos dizer assim, se ele for mal operado, ou mal indicado, ou mal tratado, com radioterapia, quimioterapia e tudo, ele pode durar, assim, a sobrevida de uma pessoa, às vezes 2 meses, 6 meses, 7 meses, né? Não passar de 2 anos. Então, é um tumor, o que dificulta hoje em dia, porque é difícil a pessoa aceitar, o familiar, né? Que a pessoa está com tumor maligno. Então, mas o fulano de tal operou e está bem. Mas tem que ver o tipo de tumor que foi operado. Tá? Agora, quando a gente ouve assim, doutora Aramis, eu tinha um tumor aqui no pescoço, aí tirei e tal, mas aí já, as pessoas falam assim, né, já enraizou e tá lá no rim, tá no... Isso a gente está falando de tumor de cérebro, esse tumor vai para outra parte do corpo ou não? Então, esse tópico a gente vai falar quarta-feira que vem. Semana que vem, estou me adiantando. É o que a gente chama de metástase cerebral, tá? Então, onde dissemina para outros... Então falando desse que a gente está comentando, quais seriam os tratamentos para isso? Então assim, esse que a gente chama intrínseco, ou seja, derivado do próprio cérebro, tá? Ele pode disseminar também. Mas vamos falar assim que o primeiro sintoma, só recapitulando, era convulsão. A pessoa não sente quando vai dar, quando tem uma convulsão, vai investigar, faz uma tomografia, está com tumor. Tá? O tratamento é baseado na localização intracraniana. Por exemplo, se ele está no lobo frontal, você pode retirar ele inteirinho. Certo? Por quê? Porque o risco de sequela é baixo. Sim. Se ele está no lobo temporal, você tem que tomar cuidado, porque a artéria já pega uma área eloquente, que a gente chama, uma área que causa déficits, né, ou causa risco de vida. Porque cada parte do cérebro, como o doutor já explicou, né, corresponde a alguma situação, né, a fala, né, visão. Isso. E esses tumores, eles são baseados em 3 coisas, vamos dizer assim, na quantidade de mitoses, né, ou seja, nas divisões celulares, tá, na quantidade de vaso sanguíneo, na
proliferação dos vasos sanguíneos, né? E o potencial de malignidade, ele se deve a isso. Quanto mais mitoses, mais rápido vai crescer, entendeu? Então, quanto mais maligno ele, maior a quantidade de mitose, maior quantidade de necrose, né? Necrose é aquela destruição tecidual. Sim. Então você tem que tirar uma quantidade maior do cérebro para dar um limite. Sabe? Então o tratamento é cirúrgico sempre. Sempre cirúrgico. Agora, existem alguns casos que depois de operado, você tem que saber o subtipo, né? Tem que saber o tipo histológico, que a gente chama, vai para o patologista fala, olha, isso é um GBM. Então você tem que associar a esse tumor, como ele é muito maligno, você tem que usar o quê? Fazer radioterapia e quimioterapia. O problema é que, infelizmente, esses tipos de tumores dão mais em homens, né? E quanto mais maligno, mais na infância é. Ah, é? Ou mais na idade senil, né? Então, quanto mais maligno, e geralmente eles aparecem, 50% dos tumores malignos no cérebro aparecem ou em crianças ou em adultos idosos. Então, isso dificulta um pouco o tratamento quando é de idade. E agora, e quando é mais fácil acontecer com a pessoa que já vem de família, já já tem um histórico, né, genético e tudo. Existem outros tipos de terapias alternativas que são usadas, né? Existem a bracterapia, que é colocar tipo um waferzinho lá dentro, sabe? São pontos que a gente coloca um radioisótopo ali, que começa a mandar radiação lá dentro do cérebro e começa a destruir o tumor, né? Mas eu volto a falar, todo tumor tem uma indicação. Tem uns que não respondem à radioterapia. E tem outros que só respondem à rádio. E tem outros que só respondem a químio. Então é importante saber o tipo histológico. Para saber o que exatamente vai fazer. O que exatamente vai fazer. Né? Então às vezes eu falo, poxa, mas ele só biopsiou. Por quê? Se for um tipo 2, às vezes a gente só biopsia. Às vezes ele está disseminado. Então você só pode biopsiar e fazendo uma radioterapia, você já cura esse paciente. Sabe? Então depende o tipo. E tem tumores, por exemplo, que eles somem. Só com um tratamento medicamentoso, um linfoma. Ah, é? Olha no só. cérebro é diferente de linfoma em outro lugar. O diagnóstico, então, saber exatamente o que é essencial. O principal é essa biópsia ou a cirurgia. E já buscar assim que sentir algum mal-estar ou também essa começar a não protelar isso. Tá? Então a pessoa encarar isso, por exemplo, apareceu um tumor no meu cérebro. Então você não vê aquilo, eu vou esperar, eu vou não sei o quê. Não. Vamos medicar, vamos tratar urgente, para amanhã já. Tá certo. Obrigada, doutora Anice, pela presença hoje. Até semana que vem a gente falamos fala sobre isso, exatamente. Tá, obrigada. Agora vamos lembrar você do caminho.